A palavra do Senhor diz assim, em Salmos 34, verso número 8, e eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Amém? Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, produza frutos e que sejamos edificados, abençoados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Prove, veja e refugie-se em Deus. Deus é o verdadeiro refúgio. Nós vivemos em uma geração que confia naquilo que se pode ver, no que se pode segurar, tocar, medir, controlar. Contudo, o salmista nos convida para um caminho diferente. Provar quer dizer experimentar, saborear, viver a palavra, viver experiências com Deus antes de ver. Compreenderam a lógica do salmista? O resultado é que somente aqueles que experimentam a bondade do Senhor, é isso que o Salmo deixará evidente, somente estes aprendem a fazer dele o seu verdadeiro refúgio. Daí nós podemos dizer então que a fé não é teórica. Você pode conhecer tudo sobre fé. Versículos, teorias, teologias. Mas ela não é só teoria, a fé é experimental. Está aqui o salmista convidando. Experimente. Prove. A verdadeira felicidade, de acordo com a palavra e esse texto que hoje temos em mãos, nasce da confiança em Deus no meio da crise. Não importa o tempo que for, a circunstância que for, não importa o seu redor, não importa. A verdadeira confiança em Deus é conseguida a partir de experimentarmos o nosso Deus, de provarmos como o Senhor é bom, da maneira como o salmista está sugerindo. Qual a minha proposta para nós esta noite? Juntos entendermos que num mundo de incertezas, e nós vivemos num mundo assim, o verdadeiro refúgio e a felicidade duradoura, permanente, são encontrados somente quando provamos que o Senhor é bom, a sua bondade. E a partir dessa experiência, a partir deste conhecimento, aí nós depositamos nele toda a nossa confiança. É o convite do salmista. Por onde eu quero andar contigo? Primeiro, experimente o Senhor Deus. Segundo, a bondade do Senhor se revela em meio ao perigo. Terceiro, qual o caminho da verdadeira bem-aventurança? E em último, refugiar-se é um ato de fé e decisão. Experimente o Senhor Deus. O nosso texto começa: provem e vejam que o Senhor é bom. Vamos dividir esse texto em 3 partes. Provar aqui na Escritura aponta para uma experiência pessoal. Não é a sua experiência que conta, é a minha com Deus. É a sua com Deus,
É a experiência individual com Deus, experiência concreta que acontece de fato. Davi não chama o povo para ouvir relatos. Ele não está convidando o povo para lerem as últimas notícias a respeito do que Deus está fazendo no mundo. Mas ele está chamando o povo para experimentar por si mesmo, para que experimentem eles próprios a bondade de Deus. Cada um experimente o próprio Deus. Portanto, não se trata apenas de saber que Deus é bom. Isso é quase que irrelevante. Conhecer sobre Deus. Eu posso conhecer tudo sobre Deus, muito sobre Deus, ler sobre Ele, conhecer a sua palavra de capa a capa, mas ainda assim não vivenciar a bondade de Deus no meu cotidiano, no meu dia a dia. Não se trata somente então de saber que Deus é bom, mas de viver no nosso dia a dia a sua bondade. Como exemplo desse provar de Deus, experimentar de Deus, há a transformação de Jó, por exemplo. Jó passa de um conhecimento teórico sobre Deus, e ao ler o seu livro é o que aprendemos e entendemos, para uma experiência pessoal e íntima com Deus. Experiência dele com Deus. E isso geralmente, não caia para trás, vai acontecer depois de um período de provações, vai acontecer depois de um período de sofrimento, mas também de revelação da parte de Deus para você neste período, neste tempo. Olha o que Jó disse em Jó 42, no verso número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Este provar, este ver, representa a transição, portanto, de uma religiosidade vazia. Não é religiosidade no sentido pejorativo, que está aí pela internet afora, não é isso. Uma religiosidade sem vivência com Deus. Religiosidade é a prática da religião. Religiosidade não é má em si. Meu devocional, meu tempo de oração, meu culto a Deus, isso é religiosidade. É expressar a religião. Parte-se de uma religião, de uma religiosidade sem vivência, do conhecimento superficial para uma fé vivida profundamente. É disso que Jó está falando. A fé bíblica não começa com explicações completas, mas ela começa com um passo de confiança. Quem prova, vê e depois sai testemunhando. Quando Deus chama a Abraão, Ele não faz um questionamento. Ele tampouco pensa, será? Gênesis 12, no verso 1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Em nenhum momento você vê Abraão questionar Deus. Ele ainda era Abrão por esse tempo. Mas no versículo número 4 de Gênesis 12, a Bíblia diz que Abrão foi como Deus lhe ordenara. A fé parte muitas vezes com um passo no escuro, sem saber para onde ia, por onde andaria. Abraão sai e vai. Ele não se mune de explicações. E isso é confiar. Isso é confiança. Por que confiar em Deus, você pode me perguntar? Por que eu faria isso? Sabem, porque Ele é a fonte de todo o bem. E mais, porque Ele é fiel. Ele não muda. Vamos para o Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu gosto da Nova Tradução na linguagem de hoje desse verso. Olha como está escrito. Tiago 1,17 na NTLH. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, não varia de posição, o que causaria escuridão, diz Tiago. Ele é fiel, Ele é constante, Ele não muda. É por isso que você deve confiar nele. Deus é digno de confiança, entendem? Agora para nós, você conhece a bondade de Deus? E se você conhece, como? Por experiência, por viver essa bondade, ou apenas por tradição? O experienciar a vida com Deus, para poder a tal ponto de chamá-lo de meu Deus, meu Senhor. A fé amadurece quando nós deixamos de viver de experiências alheias. Não é viver a experiência dos outros, mas é passar a caminhar com Deus pessoalmente. Lembram de Enoque? Ele andou com Deus, tão pertinho de Deus, tão junto de Deus, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele já não foi mais visto. Este é o convite. Conheçam o Senhor, conheçam o nosso Deus, experimente o Senhor Deus. Segundo, a bondade do Senhor se revela em meio ao perigo. Olha a segunda parte do nosso texto. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E que contexto Davi escreveu isso? Esse é um salmo atribuído a ele. Davi escreve essas palavras após escapar de uma situação extrema, de extremo perigo. Ele estava ameaçado, vulnerável, sem recursos, sendo caçado como um animal selvagem. Por várias vezes Saul tentara encravá-lo na parede com a sua própria lança. Esse é o contexto que Davi escreve. Este salmo, este texto, está ligado ao episódio de quando Davi, fugindo de Saul, se apresenta diante de Aquis, rei de Gate, fingindo-se de louco para poder preservar a própria vida. Um episódio que está em 1 Samuel 21, de 10 a 15. Eis o contexto em que o salmista escreve isso. E esse pano de fundo lança luz sobre o termo refugiar-se. No Antigo Oriente, a proteção pessoal dependia do quê? Dependia de cidades fortificadas, como Jericó. Ao abrir deste culto, vimos hoje, a muralha de Jericó, na verdade, eram duas muralhas, erguidas com uma largura total de 6 metros aproximadamente, tanto que no meio tinham casas, como era, por exemplo, a casa de Raabe, uma fortaleza verdadeiramente, uma cidade fortificada. Essa era uma das maneiras de proteger pessoas. Que mais? Protegiam-se em montanhas, em cavernas. Aí tem uma caverna, a luminosidade não deixa ver. Davi está fugindo como um animal, lembre-se disso. Está se escondendo do rei Saul. As pessoas se escondiam em montanhas, portanto, em cavernas. A segurança também era feita através de alianças políticas, alianças familiares. Portanto, não havia garantias do Estado, não havia garantias do governo sobre segurança. Olha lá, essa era uma caverna para aquele tempo. Era aí que Davi se escondia, foi aí que para aí que ele foi, e foi com ele, atrás dele, todo tipo de gente que não prestava, diz a Bíblia, endividados, quebrados, falidos. E ali Davi começou a montar
a turma que andaria com ele, é para mostrar essa noite que tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para todos nós, porque Deus usa falidos, quebrados, arrebentados e faz deles verdadeiros servos e servas de Deus. Nesse contexto de ou cidades, ou cavernas, ou alianças políticas, Davi declara: o Senhor é refúgio. Que afirmação de ousadia! Tem segurança também em Deus. Mas além disso, no Oriente Próximo, a região da Palestina, era um ambiente politeísta de muitos deuses. Você já ouviu e leu sobre os deuses cananeus, deuses dos heteus, dos heveus, de tudo quanto é eus que você puder lembrar. Tinham vários deuses, e de repente este homem chega e diz: somente Adonai, somente Yahvé é Deus, somente o Senhor é Deus. Que ousadia! Refugiem-se nele, porque o Senhor é bom. A bondade de Deus não é revelada apenas em tempos de fartura. A bondade de Deus não é revelada apenas em tempos de abundância, mas ela é revela-se especialmente em tempos de crise, tempos de enfermidade, tempos que também se recebe muitos livramentos, tempos em que Deus sustenta no deserto, tempos em que Deus cuida, como cuidou de Davi e dos seus em cavernas, pelo deserto afora. É aí que a bondade de Deus se manifesta. Se não, aí mesmo no verso número 7, agora volta a 1, Salmo 34, verso 7, Davi escreveu: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele cria de que Deus enviava o seu anjo para cercar os seus. E assim, cremos que Deus continua trabalhando da mesma maneira. Mas deixa eu te apresentar algo mais precioso. É precioso ouvir de Davi de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É precioso saber que Deus enviou um anjo para visitar e levar respostas a Daniel. De que Deus enviou o anjo para aquele centurião lá em Cesareia chamado Cornélio. De que Deus enviou um anjo para o pai de Sansão, para Manoá, anunciando que ali viria livramento na pessoa do filho que ainda nasceria. É maravilhoso ouvir de que Deus enviou anjo para Gideão, para animá-lo, para encorajá-lo, para livrar o povo de Deus da mão dos inimigos, dos midianitas. É maravilhoso tudo isso, mas sabem o que é mais maravilhoso? Saber que o mesmo Deus é o Senhor quando disse que enviaria o Consolador, e Ele enviou o seu Espírito, porque num dia eles estão reunidos, pouco mais de 100 pessoas, e um vento invade aquele lugar, é distribuído sobre aquele lugar como línguas de fogo sobre eles, e eles são cheios, batizados com o Espírito Santo de Deus, e cumpre-se a promessa de Jesus: vocês receberão do alto poder do alto para serem minhas testemunhas. Isso é maravilhoso, porque agora não é anjo que me guia, ele até pode mandar, ele é Deus, faz como quer, do jeito que quiser, mas a direção é o Espírito que está aqui falando ao meu coração. Por isso Jesus disse: ele é o Espírito da verdade. Agora você, minha irmã, meu irmão, não está mais só, porque Ele é o Espírito Consolador, que te consola a respeito deste mundo tenebroso, sabendo que dias melhores virão, de que Deus não perdeu o controle, e Ele está aqui, está aí contigo o tempo todo.
todo falando a respeito de Cristo, advogando a respeito do Senhor, falando, portanto, no momento em que a dúvida te atingir, que a tristeza te atingir, não importa, apegue-se ao Espírito de Deus, dê lugar a Ele para trabalhar na tua vida, porque assim como o anjo do Senhor acampava-se ao redor, segundo cria Davi, nós cremos: o Espírito de Deus mora em mim, vive em mim, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso! Deus não é bom só quando tudo vai bem, não, pelo contrário, Ele é bom porque permanece fiel, mesmo quando a vida é difícil. Viu? Que situação você está enfrentando? Deus continua sendo bom. Qual é o teu problema ou dificuldade? Deus continua sendo bom. Ah, você está celebrando vitórias, glória a Deus, é nossa vitória também, e Deus continua bom, Deus continua bondoso como sempre. Se você estiver passando por um momento de grande pressão, de enfermidade, de medo, de incerteza, saiba de uma coisa: a bondade do Senhor pode até não remover esse problema, porque pode ser que Deus não queira remover da tua vida. Assim como Paulo precisou enfrentar um espinho na carne, pode ser que Deus não queira remover, mas Ele continua sendo Deus, compreende? Continua no controle. Pode ser que Ele não queira evitar que você passe no vale, mas Ele vai contigo. Eu queria que você compreendesse isso. Em momento algum você estará só, porque o Senhor vai contigo, onde quer que você vá. Ele garante a sua presença e garante o seu cuidado. Portanto, a bondade do Senhor se revela em meio ao perigo. Terceiro, qual o caminho da verdadeira bem-aventurança? Terceira parte do nosso texto diz assim: bem-aventurado é quem nele se refugia. Bem-aventurado significa profundamente feliz. Não é só feliz, muito feliz, afortunado, bendito ou ainda favorecido por Deus, bem-aventurado. E o termo aponta no texto bíblico para uma felicidade posicional. Vamos entender isso? Ela está baseada na graça e no caráter de Deus, não no saldo bancário. Ela está baseada no favor de Deus e não nas minhas capacidades. É felicidade posicional. Não são as circunstâncias, as condições, os detalhes, os fatos que me contam ou deixam de contar. Nada disso. É a minha posição em Deus, assentados nas regiões celestiais. Você é filho, você é filha, porque você posicionalmente, uma fé que te posiciona, é herdeiro com Cristo de todas as promessas de Deus. Foi plantado nesta terra para glorificar a Deus, foi plantado nesta terra para ser testemunha viva do Senhor e do seu amor e da sua infinita bondade e misericórdia. E ainda mais, um dia você, assim como eu, todos nós, iremos viver com Ele para sempre. Isso é felicidade posicional. É onde eu estou que importa, e eu estou assentado nas regiões celestiais com Jesus Cristo. É o que garante a sua palavra. A palavra refugiar-se transmite a ideia de correr para um lugar seguro quando detectado o perigo. Representa uma confiança ativa. E o que é isso? É uma postura de agir baseado na fé, mesmo diante das incertezas ao nosso redor. Abrimos dizendo: vivemos num mundo de incertezas. Os dias estão cada vez piores, e a notícia para mim e para você ficará pior ainda. Não se engane, não se iluda.
Mas você acabou de ouvir, você está numa posição de vencedor, de vencedora. Sua posição em Cristo é mais que vencedor, mais do que vencedor sobre a morte, sobre a fome, sobre a perseguição, mais que vencedores sobre todas estas coisas. Confiança que não se abala, confiança que não titubeia. O que quer dizer confiança ativa? Não é apenas esperar de braços cruzados, não é somente isso, é trabalhar com a certeza do resultado. Ele vem, Ele está às portas, Ele está voltando, e nenhuma das suas palavras passará sem que se cumpra, nenhuma das suas palavras ficará pelo caminho. Confiança ativa, que mais? É uma construção dia a dia, não é sorte, não é isso, é todos os dias uma escolha. Eu escolho hoje viver com Deus mais um dia, eu escolho hoje viver com o Senhor mais um dia. Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida. Refugiar-se em Deus é reconhecer que não sou autossuficiente, não somos autossuficientes, mas que precisamos da sua proteção, da proteção do Senhor. A bem-aventurança aqui não significa não ter problemas. Quem não tem, quem nos tem? Agostinho, da patrística, um dos pais da igreja, dizia que Deus só teve um filho sem pecados, mas nenhum que não sofresse. Porque o sofrimento, Jesus disse, tereis aflições, mas tenham ânimo. Tereis problemas, provações, dificuldades, mas tenham ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. João 16:33. A bem-aventurança significa segurança, mesmo em meio aos problemas. Quando o medo chega, para onde você corre? Muitos buscam refúgio em recursos humanos, nos seus recursos, em pessoas, nas suas próprias capacidades. Para onde você corre? Porque o Salmo nos lembra que é somente no Senhor que tem abrigo seguro. Portanto, corra para o Senhor, corra para Deus, porque está aí em terceiro. Qual é o caminho da bem-aventurança? Refugiar-se no Senhor. Em quarto e último, refugiar-se é um ato de fé e decisão. Ninguém se refugia sem antes saber que está em perigo. Senão, refugiar-se de quê? Da mesma forma, ninguém confia verdadeiramente em Deus sem admitir, não posso, sem admitir, sou frágil. Não há ninguém que corra para Deus sem antes perceber, não dá pé para mim, não deu certo. Por isso se diz, Deus trabalha com falidos. É na minha falência, na minha fraqueza que eu abro espaço para Deus trabalhar. Porque enquanto eu não falir, eu continuo pensando, eu vou dar um jeito. Eu continuo querendo dar um jeito. Mas na minha falência, Deus diz, agora eu entro. Na minha falência, Deus diz, é tudo o que precisava. E vamos fazer coro com o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios 12 e o verso 10, final do verso. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
É assim que somos fortes, declarando: eu não posso. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Está aqui a minha casa, está aqui a minha vida, está aqui a minha igreja, está aqui a minha cidade, está aqui a minha nação, diante de ti, aos teus pés. Eu não posso, mas eu creio que tudo é possível ao que crê. Eu creio que para ti não há impossíveis. Refugiar-se no Senhor é abandonar, entregar e descansar. Como assim? Abandonar falsas seguranças. Refugiar-se no Senhor é entregar o controle nas mãos dele. E é descansar no caráter fiel de Deus. Se Deus prometeu, eu creio. Se Deus disse, eu creio. Portanto, refugiar-se no Senhor é abandonar, entregar e descansar. Por fé, o crente confia que o seu Pai Celestial sabe o que faz. É pela fé, irmãos, não é razão que determina isso. Nosso Pai Celestial sabe o que faz. Nele, a gente pode descansar. Querem ver? Ouçam as palavras de Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 8, final do verso. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Lembram? Ele sabe o que faz. Vamos ouvir mais de Jesus? Jesus falou sobre pardais. Mateus capítulo 10, do verso 29 ao 31. O pardal era uma ave insignificante. A menor moeda da época valia mais do que um pardal. Então a pessoa dava 1 centavo e levava 2 pardais para casa. Tal era o valor de um pardal. Então o pobre comprava 2 pardais por 1 moeda. E Jesus diz, Mateus 10, 29, nenhum pardal cai sem o consentimento do teu Pai. Nenhum pardal cai sem o consentimento do Pai de vocês. Compreendem que Deus está trabalhando? Não cai nenhuma ave insignificante sem que Ele consinta que sim. Jesus diz mais no verso 30 de Mateus 10: até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus está no controle, compreendem? Deus está no controle. E no verso 31 ele diz: portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Este é um posicionamento, é fé que se posiciona, é fé que entende, não depende do banco, não depende do governo, seja desse lado, seja do outro lado, seja no centro, não importa, não depende. Nosso Deus sabe e dá a ti um valor maior do que muitos pardais. Você é precioso, você é preciosa para os olhos de Deus. Fé, portanto, meus irmãos, não é negar o medo, mas escolher o lugar certo para se esconder. Isso é fé. Eu me refugio no Senhor, porque eu creio que Ele é capaz de me livrar. O mesmo Salmos, o mesmo livro de Salmos traz agora algo precioso que nós lemos e até cantamos muitas vezes. Verso número 1 do Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Gosto de outras versões da segunda parte deste salmo, deste versículo neste salmo. A NVI diz que ele é auxílio sempre presente na adversidade. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: ele é socorro que não falta em tempos de aflição. Ainda uma outra versão, a Nova Versão Transformadora: sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. E por último, Almeida Revista e Corrigida: socorro
bem presente na angústia. Deus, o nosso refúgio, é tudo isso e muito mais para a glória dele. Deus está te chamando esta noite, não é à toa que estamos expostos a esta ministração. Deus está te chamando para trocar ansiedade por confiança. Está te chamando para trocar desespero por descanso. E nos chama a todos para trocar medo por esperança. Esperança somente nele. Sabem por quê? Porque refugiar-se é um ato de fé, mas é também uma decisão que nós tomamos. Quero encerrar considerando o seguinte: a fé bíblica, pelo que aprendemos aqui, é vivencial, é vivida. Primeiro se prova, se experimenta, depois se reconhece a bondade do Senhor. Você vê a sua bondade, e essa experiência conduz então a confiarmos e correr para nos refugiar no Senhor. Isso é fé cristã, é fé verdadeira. Essa é a base para um testemunho poderoso, meus irmãos. Veja, a pessoa que te ouvir, que nos ouvir, você dirá: prove, veja e refugie-se em Deus. Como disse Filipe a Natanael, diante do desdém de Natanael, a origem do Messias que fora descoberto, em João 1,46, Filipe diz: vem e vê. A fé é esse convite, querida igreja. Vem e vê. Vem e experimenta. Tudo que precisa ser dito lá fora é vem e vê. Vem e vive. A fé começa com um convite aqui no Salmo 34, verso 8. Provem. E a experiência de provar, o experimentar, gera convicção. Vejam, observem, percebam, que depois conduz à confiança. Refugiem-se no Senhor. O bem-aventurado não é aquele que enfrenta ameaças de vez em quando, ou que nunca enfrenta ameaças. Isso pode ser sorte aí no mundão. E pode ser também que Deus ainda não permitiu que passássemos por algum tipo de tribulação. Mas o bem-aventurado é aquele que aprendeu a correr para Deus no meio dos perigos, ou ainda ao menor sinal de perigo. O bem-aventurado é aquele que aprendeu a correr para o seu Deus, para o seu esconderijo. Quem prova a bondade de Deus descobre que não existe refúgio mais seguro do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. Nele, em Deus, há abrigo, paz e verdadeira felicidade.